let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Questão 6. De quantas maneiras diferentes 5 casais podem ser arranjados ao redor de uma fogueira, de forma que cada casal fique sempre juntos? Então, beleza, olha só. Então, trace uma permutação circular, né, em volta de uma fogueira ali. Eu vou desenhar aqui um círculo. Desenhamos um círculo aí. E agora vamos distribuir esses casais em torno dessa fogueira aí. Então, aqui eu tenho olha só, tenho 10 pessoas em torno da fogueira aí, beleza? E essas pessoas formam o quê? Casais. Então, se forma casais, eu vou fazer assim. Então, aqui eu tenho um casal, ó. Um casal. 2 casais. 3 casais. 4 casais. 5 casais, beleza? Ah, Sandro, então tem uma permutação circular de 5 elementos em torno de uma fogueira, beleza? Então, você lembra de como você calcula uma permutação circular? A permutação circular vai ser n, que é o número de elementos, menos 1, fatorial. Lembra disso? Só que, Sandro, aqui vai ser 10? Não. Aqui estão sempre juntos, então esse par aqui conta com uma única pessoa, como se fosse um único elemento, um único elemento, um único elemento, um único elemento. Então, tem 5 elementos. Beleza, aí você vai lá, lembrando que a questão não é só isso. Tem um outro detalhe ainda, tá? Aí você vai continuar observando o seguinte caso. Dentro de cada bloco desse, dentro de cada bloquinho, você tem uma permutação. Porque, olha só, aqui eu posso ter, vou chamar aqui de A e aqui B. Ou marido e esposa ali. Eu posso começar com o marido e esposa, ou esposa e marido. Esse cara aqui ele pode trocar de lugar. Pode ser AB ou BA. Então aqui dentro eu tenho duas maneiras de ordenar as pessoas, beleza? Então eu tenho 2 fatorial. Então, ó, esse 2 fatorial serve para aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Então, olha só. A minha resposta vai ficar assim, ó. 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2, vezes 2. Então, eu tenho 5. Então, ó, 2 fatorial não é 2? Então, teria 5 à quinta potência, porque seria 5, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vezes a permutação circular, que vai ser 5 elementos, que são 5 casais, e não 10 pessoas, tá? Porque aqui está sempre juntos, menos 1. 5 ao quadrado, 2 elevado à quinta, 32, vezes 5 menos 1, 4. Só que é fatorial aqui, tá? 4 fatorial, que eu estava esquecendo aqui. 4 fatorial. O que é 4 fatorial? Você lembra que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então, você vai ter 32 vezes, aqui ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 24 ali. 32 vezes 24. 32 vezes 24 dá 768. 768, gabarito, letra B. Não, letra D, né? Perdão aqui. Letra D, gabarito, letra D. Gabarito aí procede. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 7. Um cilindro de revolução está inscrito em um prisma triangular regular. Então, olha só. Se o prisma é triangular e regular, as suas bases são triângulos equiláteros. Beleza, são triângulos equiláteros. Calcule a razão entre a área da superfície lateral de ambos os sólidos. Beleza? Então, ele quer a área
da superfície lateral de ambos os sólidos. Então, olha só. Aqui eu vou escrever aqui prisma. Olha só, você tem um prisma com a seguinte característica, que eu vou desenhar ele aqui. Temos um prisma aqui, ó, com o nosso prisma aí. O que acontece? Você consegue observar, se a base é um triângulo equilátero, ou seja, se o prisma é regular, as faces laterais são todas iguais, beleza? São todas iguais. Então, a área lateral, né, a área lateral desse prisma, a área lateral dele vai ser, olha só, aqui eu vou chamar de x, 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 e aqui h. H, H, beleza? Então, a área da superfície lateral do prisma vai ser 3, porque são 3 faces iguais, e cada face é um retângulo de comprimento x, altura h. Então, vai ficar a área de um retângulo, 3 vezes x vezes h, tá? Esse aqui é a superfície do prisma, esse aqui é do prisma, beleza? Agora, no cilindro, vamos aqui para o cilindro. No cilindro, aí temos o cilindro. No cilindro, né, eu tenho o seguinte aqui. Esse cilindro. Aqui deixa eu só... Vai ficar um pouquinho feio, mas tá bom. Só pra gente ter uma ideia. Olha o que acontece. Eu tenho um cilindro. Se ele está inscrito nesse prisma, a altura dele é a mesma. Então aqui é H, tá? A altura H. Só que se você observar, a questão fala que está inscrito, então olha só, seria assim, ó. Seria um círculo, esse prisma estaria aqui assim, ó. Vai ficar ali estranhão, né? E tá aqui assim. Então você tem o seguinte, você tem, observando no planificado você teria assim, você teria um círculo, né? E um triângulo equilátero aqui, assim. Então seria ali, lá naquela parte da geometria plana, né? Inscrição e circunscrição de figuras planas. Né? Seria um triângulo equilátero circunscrito à circunferência. Então, olha só. Antes disso, eu vou aqui, ó, a área da superfície, chamar de a linha lateral do cilindro. Lembra lá que é 2πr vezes h? Sim, r vezes h. Só que agora eu vou escrever o seguinte, eu quero escrever uma relação entre o raio e o lado do triângulo equilátero, que aqui eu chamei de x. Lembra? Só olhar aqui para a primeira figura que eu chamei de x. É isso que nós temos. E ele quer aqui a razão entre a área da superfície lateral de ambos os sólidos. Né? Eu acho que vou pegar aqui na ordem que tá? Vou pegar do cilindro, ele quer essa razão aqui, ó. 2πrh sobre 3 x, né? 3x, perdão, né? 3x sobre h. Ó, h você já pode cortar com h, que ambos são iguais, beleza? Agora eu vou achar uma relação entre r e x, tranquilo? Entre r e x. Então, ó, se você não guardou as relações de cabeça, né? Se você não guardou, você vai fazer assim, ó. Você vai traçar o raio aqui, nosso r ali. Tracei o raio, forma 90 graus.
Vou traçar aqui, ó. Tracei ali. Olha o que acontece. Aqui o raio, né? Se o triângulo é equilátero, aqui passa altura, mediana e bissetriz. Então, dividir o lado aqui ao meio. Então, aqui é x sobre 2. Beleza? E esse ângulo aqui, ele vale 30 graus, porque aqui é mediana, altura e bissetriz. Se o triângulo é equilátero, vale 60, beleza? Metade de 30 ali. Então, você pode fazer uma pequena tangente aqui, ó. Tá? Uma pequena tangente. Ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, que é x sobre 2. Quanto vale tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre x. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a 2r sobre x. Se você não quiser trabalhar muito, olha só o que eu vou te mostrar aqui, rapidinho, ó. Rapidinho aqui. Olha só como você pode fazer aqui. Ó, eu vou destacar aqui o π. E aqui eu teria o seguinte, ó. 2r sobre x. Vê se isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ó, multiplicação de fração, 2r vezes π, 2πr ou 2rπ, tanto faz. X vezes 3, 3x. Então isso aqui vale quem, ó? Olha para a questão ali do lado aqui, ó. 2r sobre x, raiz de 3 sobre 3. Então, a raiz de 3 sobre 3 vezes π sobre 3. Π vezes raiz de 3, π raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Então tá aí. Gabarito letra C, gabarito para 7. Lembrando que essa parte final aqui teria várias maneiras de você resolver, tá? Essa foi uma que eu escolhi. Vamos para a próxima aí. Questão 8. A 8 centímetros de distância do centro de uma esfera, então olha só, então aqui, ó, a 8 centímetros, né? Daqui ao centro, a 8 centímetros de uma esfera, cujo raio mede 17, um plano secante é desenhado. Então, desenhamos esse plano secante e essa distância aqui vale 8 centímetros. E o raio da esfera vale 17. Beleza? O raio da esfera vale 17. Calcule a área em centímetros quadrados da secção plana determinado na esfera. Ou seja, tá vendo esse plano aqui, secante? Ele quer a área dele. Então, precisa achar o raio dele. Precisa achar aqui o raio dele. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 17 centímetros. 17 centímetros. 8 centímetros. E aqui eu vou chamar de Rzinho. Beleza? Então, forma 90 graus. Tem um triângulo retângulo que eu posso fazer Pitágoras para achar aqui. Né? O que Pitágoras diz? Né? A soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos, né, ao quadrado. Né? A soma dos quadrados dos catetos, perdão. Né? Então, olha só. Beleza. Sandro, eu posso fazer 8 ao quadrado 64? Isso, você pode. Só que eu gosto de fazer assim. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vou isolar o r ao quadrado e vou passar o 8 para lá. Vou ficar com 17 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Nada te impede de fazer 17 ao quadrado, depois fazer 8 ao quadrado e subtrair. Porém, se eu tivesse números muito, muito grandes, eu te dou um conselho que você é bom guardar aquilo que você viu no 8º ano lá. Diferença de quadrados, onde você escreve o produto da soma pela diferença dos termos. Ó. Lembra disso? Eu gosto bastante de fazer isso aí. Acho muito legal. Ó, r ao quadrado vai ficar então, ó, 17 menos, mais, pode ser mais ou menos, mais 8, 17 menos 8. Então aqui eu vou ter
r ao quadrado igual a 17 mais 8, 25. 17 menos 8, 9. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 9 vezes 5, 20. 9 vezes 5, 45, né? Com 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. Então, 225. Então, olha só. Isso, r ao quadrado igual a 225. Sandro, você vai tirar a raiz quadrada? Não vou, não. Por quê? A área de um círculo é π r ao quadrado. E eu já tenho r ao quadrado, que é quanto? 225. Então, eu tenho 225π. 225π centímetros quadrados. Tranquilão? Tá aí. Gabarito, letra E. E o gabarito aí procede, tá? Então, vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Questão 9. Encontre a equação da reta. Lembrando, né? Para quem não olhou o edital ainda, já saiu faz um tempinho. Tem matéria nova, né? Tem conteúdo novo. Um deles é esse aqui. Reta, né? Tem a parte de reta aí no programa de matemática aí da IAM, né? Equação da reta, né? É tudo sobre reta aí, de geometria analítica. Então, vamos lá. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto 6 e 8 e é perpendicular a essa reta aqui, tá? A reta S. Olha só, eu tenho duas retas, vou colocar aqui no cantinho. Tenho duas retas que elas são perpendiculares. Por exemplo, tem uma reta que está assim. Tem uma outra aqui. E elas são perpendiculares. Sandro, sabe fazer esse esboço? Não, cara. É só para a gente lembrar aí o tópico aí, né? Se você já estudou geometria analítica, você conhece esse tópico aí de reta. Se você quiser rever a matéria, vai no canal aí e procura lá na playlist lá, Geometria Analítica Reta, que você tem esse conteúdo lá disponível. Então, elas são perpendiculares. Qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares? Então, olha só, eu tenho uma reta aqui, ó, vou escrever aqui, na forma reduzida, mx mais n. E eu tenho essa outra reta aqui, que eu vou escrever m' x mais n'. Se elas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares, ou seja, m vezes m', o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Ou seja, um coeficiente é o inverso simétrico do outro, tá? Você deve ter visto isso também na aula. Então, beleza. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever na forma reduzida. Ó. Vou deixar ela já guardada aí. Vou passar o y para lá. Se eu passar o y para lá, eu vou ter y igual a 4x mais 8. Tá? Se eu passo o y para lá, ele fica positivo. Beleza. Então, tá aí a equação S, né, da reta S aí. Eu sei, então, ó, vou chamar aqui de reta S. Reta S. E eu tenho uma reta R que eu vou chamar, que na forma reduzida, sua forma reduzida, ela é MR, para fazer menção à reta R, x mais NR. Eu sei que se eu pegar 4 vezes MR tem que dar menos 1. Por que, Sandro? Porque essas duas retas são perpendiculares. Vem denunciado que S é perpendicular a R aí, foi a reta que eu chamei que passa pelo ponto 6 e 8. Beleza? Então, MR, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ser menos 1 sobre 4, ou seja, menos 1 quarto. Beleza. Então, minha reta está ficando assim, ó. A reta R. Ela está ficando o seguinte. Menos 1 quarto de x mais NR. Tem como eu achar o NR da seguinte maneira. Deixa eu cortar aqui. Tem como achar NR da seguinte forma. Ó, eu sei que essa reta, ela passa por esse ponto. Quando essa reta passar por esse ponto, o x vai ser 6, o y vai ser 8. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, 8, que é o valor de y, vai ser igual a menos 1 quarto de x
x. Não, peraí, deixa eu mudar aqui, foi mal aí. Quem é x? 6. Certo? 6. Mais NR. Ó, ao invés de tirar MMC, eu vou fazer o contrário. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a equação toda por 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes menos 1, menos 4, dividido por 4, menos 1. Menos 1 vezes 6, menos 6. Mais NR. Vou passar esse 6 para lá. Vou ficar com 32 menos 6, mais 6, né, perdão, mais 6, é o nosso NR. Tranquilo? Então tá aí, ó, 32 mais 6, 38. 38 igual a NR. Então minha equação está ficando assim, ó, na forma reduzida. Y igual a menos 1 vezes x menos x sobre 4, mais 38. Mais 38. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos continuar aí, vamos lá. Ó, só um detalhe aqui, tem um pequeno probleminha aqui, cara, olha só. Aqui, ó, multipliquei, tá, não tá certinho, certinho. Multipliquei 4 vezes 6, 24, tá, 6 certinho ali, tranquilo, certinho. Vamos lá. Olha só que tem um detalhe, Sandro, você dando mole aqui, olha só. Quando eu multipliquei por 4, esse cara ficou multiplicado por 4. Ah, isso aí. Obrigado aí, quem avisou. Ó, quem não reparou isso, olha o que acontece, ó. Vai ficar 4, né, em R. 4 NR. Vou passar o 4 dividindo, vai ficar 4, 38 sobre 4 é o valor do NR, porque tem um 4 aqui embaixo. Então aqui eu posso escrever assim, ó, y menos x mais 38, tudo isso sobre 4, né? Na soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo ou subtraio os numeradores. Multiplicando cruzado, eu vou ter 4y menos x mais 38. Vou passar tudo para lá. Colocando na ordem, né? Uma equação na forma geral, de preferência nessa ordem aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Vou passar tudo para lá. Vai ficar x mais 4y menos 38, tudo isso igual a 0. Gabarito letra A, né? Gabarito letra A, gabarito aí procede, beleza? Então lembrando que isso é um tópico novo aí no edital da EAN, já está no nosso simulado aí, tá? Questão 10 aí, de novo, um tópico novo aí no edital da EAN, que tem equação de plano, vetores, né? Lá em matemática, beleza? Ele quer o volume de um prisma, de uma pirâmide, perdão, o volume de uma pirâmide delimitada pelos planos coordenados e pelo plano π, né? 5x menos 3y mais 4z igual a 20. Beleza, olha só. Então a gente vai, primeiro, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou achar as coordenadas, né, desse ponto aí, desse plano, que forma essa pirâmide aí do plano cartesiano. E esse plano cartesiano é o tridimensional, né? Você tem o eixo x, y e z aí, é o plano tridimensional. Beleza? Plano cartesiano aí tridimensional. Então, olha só, tem uma dica bem interessante, que é a seguinte. Vou transformar essa equação do plano na equação segmentária do plano. Que uma equação segmentária do plano ela é dada por essa equação assim, ó. Você que o plano aí já, ou ainda não viu o tópico novo, né? Procura aí as aulas de equação de plano aí, para EAN, né? Que antigamente esse tópico só caía EFON, Escola Naval, enfim, tá? Igual, tá vendo? Uma equação segmentária, igual na equação segmentária da reta, né? Ela vai ficar na forma de fração, né? E é igual a 1.
beleza? Outro detalhe, qual é o bizu de escrever na forma na equação segmentária? Quando você escreve essa equação do plano na forma segmentária, você vai ver aonde vai tocar no plano cartesiano lá, né, no R3, o ponto x, y e z. Porque olha só, esse cara aqui, o x, ele vai ficar assim, ó, A, 0, 0, já que ele toca o eixo x. E o B, né, vai ficar 0, B, 0. Essa é a vantagem que ele vê na forma segmentária. 0, 0 e aqui o C. Tá? Seria o x, y e z aí, são os valores dos denominadores. Então, eu vou pegar essa equação do plano e transformar numa equação segmentária. Sandro, como você vai fazer isso? Olha só. Eu vou pegar essa equação do plano aqui e você vai observar o que você vai fazer. Ó, aqui é igual a 1. Para essa equação ficar igual a 1, ó, aqui tem 20. Ah, já entendi, Sandro. Vou dividir a equação toda por 20. Isso. Dividindo tudo por 20, você vai ficar, ó, 5x sobre 20 menos 2y sobre 20 mais 4z sobre 20, 20 dividido por 20 dividido por 20. Ó, por 5 dá 1, por 5 dá 4. Então, tá ficando x sobre 4. Ah, beleza. Ó. Menos, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 20 por 2 vai dar 10. Menos y sobre 10. Mais, por 4 dá 1. Por 4 dá 5. Z sobre 5. Tudo isso igual a 1. 20 por 20 vai dar 1. Beleza, então, ó, o ponto que ela toca no plano das coordenadas ali, né, é 4, 0, 0. Cuidado aqui agora. 0, ó, menos 10. Porque tá vendo que é mais e mais, tá vendo? Então aqui, ó, menos 10. Menos 10, cuidado. Vou colocar só 10, menos 10. Apesar que não ia mudar muito não na resposta final. Mas para ficar no padrão. 0, 0 e 5 ali. Agora, vamos esboçar aqui o plano cartesiano. Desenhar o plano cartesiano. Ele está para a esquerda, né? Porque é negativo ali. Assim. Então, eu tenho aqui. Deixa eu marcar aqui os pontos. Ó. Vou marcar aqui 4 para cá. Vou chamar aqui eixo X. Aqui eu tenho a parte negativa, vou marcar o menos 10. E aqui, por último, 5. E temos aqui, ó, o seguinte plano. Opa! Sandro, cadê a pirâmide que eu não vi? Ó, a pirâmide aqui, ó. Ela vai ser formada aqui, ó. Tá vendo a pirâmide aqui, ó? Tá aí a pirâmide aí, beleza? Essa pirâmide aqui que ele quer. Então, olha só, a pirâmide eu tenho aqui a altura dela, aqui, ó. Forma 90 graus ali, né? Aqui eu tenho o nosso eixo Y, eixo X, eixo Y aqui, perdão, que é o menos 10, aqui o eixo Z. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Então, a área da pirâmide aqui, o volume dela, né, que é o volume da pirâmide, vai ser 1/3 do módulo dessa área aqui, né? Essa área. Aqui, ó. A área da base, ó. A base é esse triângulo, que também é retângulo, ó. Forma 90 graus aqui. A área desse triângulo, que vai ser, aqui é 4, né? Aqui, ó. X é 4. 4 vezes 10, ó. 4 vezes 10 sobre 2, que é o triângulo, vezes altura. Aqui a altura é 5. Tá? A altura é 5. Então, o volume está ficando
1 terço, tá? 1 terço. Vezes 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20, vezes 5 ali. Então, o volume está ficando 20 vezes 5, 100, 100 terços de unidade de volume aí, já que ele não falou qual era a unidade, se era centímetro, enfim, tá? 100 terços, gabarito, letra C, que o gabarito aí procede, tá? Gabarito, letra C, gabarito procede aí. Lembrando que é um tópico novo aí na prova da IAN. Lembrando que na prova desse ano entrou matéria nova e a IAN já veio cobrando. Então, cuidado, cara. Cuidado aí, que pode ser que caia. Tanto reta, vetores, plano, você vai ter que estudar isso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aí.